Inteligência Positiva é um livro que explora o poder da mente para transformar a qualidade de vida. Escrito por Shirzad Chamine, coach de vida e de negócios, o livro apresenta o conceito central da inteligência positiva, que se concentra em cultivar uma mentalidade positiva e produtiva para alcançar o sucesso e o bem-estar. Chamine argumenta que todos nós temos uma voz interior crítica, que ele chama de juiz. Esse juiz muitas vezes nos coloca para baixo, nos faz duvidar de nossas habilidades e nos impede de alcançar nosso verdadeiro potencial. Ele também identifica outros sabotadores que podem prejudicar nosso desempenho e felicidade, como o culpador e o apolizador. A chave para desenvolver a inteligência positiva está em aprender a reconhecer e neutralizar esses sabotadores. Chamine propõe um conjunto de técnicas e exercícios práticos para cultivar a sabedoria interior, uma voz mais compassiva e capacitadora que nos permite enfrentar desafios com resiliência e otimismo. Ao longo do livro, Chamine compartilha histórias inspiradoras de pessoas que transformaram suas vidas ao aplicar os princípios da inteligência positiva. Ele também fornece uma avaliação online para ajudar os leitores a identificar seus sabotadores e medir sua pontuação de QI positivo. Em última análise, inteligência positiva é um guia prático para superar a autossabotagem, desenvolver uma mentalidade mais positiva e alcançar o sucesso pessoal e profissional. É uma leitura recomendada para aqueles que desejam melhorar sua qualidade de vida, relacionamentos e desempenho no trabalho. Os principais tópicos abordados no livro Inteligência Positiva de Shirzad Chamine incluem: Introdução à inteligência positiva, apresentação dos conceitos fundamentais da inteligência positiva, incluindo a ideia de que a mente humana muitas vezes é sabotada por pensamentos negativos. O juiz interior, exploração do papel do juiz, uma voz interior crítica que frequentemente nos limita e nos impede de alcançar nosso potencial. Os sabotadores, identificação dos diferentes tipos de sabotadores, como o culpador, o apolizador e outros, que prejudicam nosso desempenho e felicidade. A sabedoria interior, introdução à sabedoria interior, uma voz mais compassiva e capacitadora que nos ajuda a superar os sabotadores e enfrentar desafios com resiliência. Medindo o QI positivo, a apresentação da ideia de medir sua pontuação de QI positivo, quociente de inteligência positiva, e entender como ela afeta sua qualidade de vida. Transformação pessoal, histórias inspiradoras de indivíduos que aplicaram os princípios da inteligência positiva para transformar suas vidas pessoais e profissionais. Técnicas e exercícios práticos, fornecimento de técnicas e exercícios práticos para reconhecer e neutralizar os sabotadores, desenvolver a sabedoria interior e cultivar uma mentalidade mais positiva. Aplicação no trabalho, discussão sobre como a inteligência positiva pode ser aplicada no ambiente de trabalho para melhorar o desempenho e a colaboração. Relações pessoais, exploração de como a inteligência positiva pode melhorar relacionamentos interpessoais e familiares. Medindo e mantendo o progresso, sugestões sobre como medir o progresso na construção da inteligência positiva e manter uma mentalidade positiva ao longo do tempo. Estes tópicos compõem a estrutura do livro e guiam os leitores na compreensão dos princípios da inteligência positiva e na aplicação prática desses conceitos para melhorar sua qualidade de vida e alcançar o sucesso. Introdução à inteligência positiva. Nesta parte inicial do livro, estamos entrando em um mundo fascinante. O autor nos apresenta a ideia de inteligência positiva. O que isso significa? Bem, todos nós temos uma voz interna, uma espécie de crítico interno que nos julga constantemente. O autor chama essa voz de juiz. É o juiz que muitas vezes nos faz duvidar de nós mesmos, nos coloca para baixo e nos impede de atingir nosso verdadeiro potencial. Mas aqui está o ponto importante: o autor nos mostra que essa voz crítica não é inevitável. Podemos aprender a reconhecê-la e neutralizá-la. Podemos desenvolver uma voz interior mais compassiva e capacitadora, que ele chama de sabedoria interior. É essa sabedoria interior que nos ajudará a superar os obstáculos e a encarar desafios com confiança e otimismo. Por que isso é importante?
Bem, a ciência tem mostrado que nossos pensamentos e emoções têm um impacto significativo em nossa vida. Pensamentos negativos podem afetar nossa saúde, nossas decisões e até nossos relacionamentos. Portanto, aprender a cultivar uma mentalidade mais positiva não é apenas uma questão de sentir-se bem, é uma chave para uma vida mais saudável e bem-sucedida. Nesta jornada, vamos explorar como identificar e lidar com os sabotadores mentais que nos prejudicam, como medir nosso próprio quociente de inteligência positiva e como aplicar práticas concretas para transformar nossa mente e nossa vida. Este livro não é apenas sobre reconhecer problemas, é sobre encontrar soluções práticas para uma vida mais feliz e realizada. Vamos começar esta jornada juntos. O juiz interior. Agora, vamos adentrar no intrigante mundo do juiz interior. Todos nós o temos, é aquela voz interna crítica que está constantemente comentando sobre nossas ações, escolhas e até mesmo sobre nossa própria identidade. O autor chama isso de juiz porque essa voz muitas vezes age como um juiz severo, pronto para emitir veredictos negativos sobre nós mesmos. Imaginem isso, você se esforça em um projeto, mas o juiz começa a sussurrar em seu ouvido, dizendo que você não é bom o suficiente, que está fadado ao fracasso. Você entra em uma reunião importante, mas o juiz já está lá, apontando todos os erros que você poderia cometer. O juiz é implacável, crítico e muitas vezes impiedoso. O problema é que, frequentemente, aceitamos o que o juiz diz como verdade, internalizando essa voz crítica como se fosse nossa própria consciência. Mas aqui está a reviravolta fascinante, essa voz não é você. Ela é o resultado de condicionamentos, experiências passadas e até mesmo pressões sociais. O livro nos mostra que podemos aprender a reconhecer o juiz, a separar sua voz crítica da nossa verdadeira identidade e, o mais importante, a neutralizá-lo. Isso não significa que devemos ignorar críticas construtivas, mas sim questionar as mensagens destrutivas e autocríticas que o juiz frequentemente emite. Aprender a lidar com o juiz é um passo essencial na jornada da inteligência positiva. Isso nos permite liberar o peso da autocrítica constante e começar a nos tratar com mais compaixão e confiança. O juiz é um dos primeiros obstáculos que exploraremos em nossa busca por uma mentalidade mais positiva e produtiva. Os sabotadores. Aqui, entramos em um território intrigante. Os sabotadores são personagens internos que habitam nossas mentes e, muitas vezes, trabalham contra nosso próprio bem-estar e sucesso. Eles são como vozes críticas que nos impedem de atingir nosso potencial total. Cada um de nós tem uma coleção única de sabotadores, e o livro identifica vários tipos comuns. Aqui estão alguns exemplos. O culpador. Este sabotador nos faz culpar a nós mesmos ou aos outros por tudo o que dá errado. Ele nos mantém presos na negatividade e na autopiedade. O juiz, não aquele que mencionamos antes, além do juiz interior, há o juiz sabotador, que nos critica constantemente e nos faz duvidar de nossas habilidades. O apolizador, este sabotador nos impede de enfrentar as consequências de nossas ações. Ele minimiza nossos erros e nos leva a não aprender com eles. O controlador, como o nome sugere, esse sabotador nos faz tentar controlar tudo, criando estresse e ansiedade em nossas vidas. O hiperrealizador, surpreendentemente, mesmo o sucesso extremo pode ser um obstáculo. Esse sabotador nos leva a acreditar que nunca é suficiente, levando ao esgotamento e à insatisfação constante. Identificar esses sabotadores é o primeiro passo para neutralizá-los. O livro nos mostra como reconhecê-los em ação, como suas vozes influenciam nossas escolhas e como podemos desarmá-los. É importante notar que os sabotadores não são completamente ruins, eles podem ter servido como mecanismos de defesa em algum momento de nossas vidas. No entanto, quando eles se tornam dominantes e nos impedem de alcançar nossos objetivos e experimentar a felicidade, é hora de intervir. Ao aprender a lidar com esses sabotadores, começamos a abrir caminho para uma mentalidade mais positiva e produtiva.
Eles são os adversários internos que precisamos superar para desbloquear nosso verdadeiro potencial. A sabedoria interior. A sabedoria interior é um conceito fundamental no livro Inteligência Positiva. Ela representa uma voz interna compassiva, equilibrada e capacitadora que está em contraste com os sabotadores que mencionamos anteriormente. Aqui estão alguns aspectos importantes da sabedoria interior. Compaixão e autoaceitação. A sabedoria interior nos trata com gentileza e compaixão. Ela nos aceita como somos, reconhecendo que somos seres humanos imperfeitos e que cometer erros faz parte da jornada. Equilíbrio e perspectiva. Enquanto os sabotadores tendem a ver as situações de maneira extremamente negativa, a sabedoria interior oferece um equilíbrio. Ela nos ajuda a ver as coisas de forma mais realista e a tomar decisões ponderadas. Empoderamento. A sabedoria interior nos capacita a agir. Ela nos encoraja a enfrentar desafios, a aprender com nossos erros e a acreditar em nosso potencial. Resiliência. Quando enfrentamos dificuldades, a sabedoria interior nos ajuda a recuperar mais rapidamente. Ela nos permite superar adversidades com uma atitude positiva. Autenticidade. A sabedoria interior nos ajuda a ser autênticos. Ela nos lembra de honrar nossos valores e de agir de acordo com o que realmente importa para nós, em vez de ceder à pressão dos outros. O processo de desenvolver a sabedoria interior envolve aprender a ouvir essa voz interior positiva e permitir que ela oriente nossas ações e decisões. É um aspecto fundamental da jornada da inteligência positiva, pois é essa sabedoria interior que nos ajuda a neutralizar os sabotadores e a criar uma mentalidade mais positiva e produtiva. Em resumo, a sabedoria interior é o aliado interno que todos nós precisamos para superar desafios, tomar decisões sábias e experimentar uma vida mais equilibrada e gratificante. É uma voz que nos lembra que somos capazes de enfrentar qualquer coisa que a vida nos apresente. Medindo o QI positivo. No livro Inteligência Positiva, Shirzad Chamine propõe uma ideia interessante, a de que podemos medir nosso quociente de inteligência positiva ou QI positivo. O QI positivo é uma pontuação que reflete a qualidade dos pensamentos e das emoções que experimentamos ao longo do tempo. Mas como medimos algo tão subjetivo quanto a positividade dos pensamentos? O autor desenvolveu uma abordagem simples, mas eficaz, para fazer isso. Ele sugere que façamos uma autorreflexão regular e avaliemos nossos estados mentais e emocionais. O processo de medir o QI positivo envolve fazer perguntas como: com que frequência me sinto ansioso, estressado ou negativo? Com que frequência me pego criticando a mim mesmo ou aos outros? Com que frequência experimento emoções positivas como gratidão, alegria ou confiança? Como minha mentalidade afeta minhas ações e decisões diárias? Ao responder a essas perguntas de maneira honesta, podemos começar a avaliar nosso QI positivo. Se notarmos que passamos a maior parte do tempo em estados mentais negativos ou autocríticos, isso indica um baixo QI positivo. Por outro lado, se nos encontrarmos com frequência em estados mentais positivos e compassivos, isso indica um QI positivo mais alto. A medição do QI positivo é uma ferramenta útil para autoconhecimento. Ela nos ajuda a compreender como nossa mente opera e como nossos pensamentos e emoções afetam nossa qualidade de vida. Além disso, ao longo do livro, Chamine oferece dicas e exercícios práticos para aumentar nosso QI positivo, ajudando-nos a cultivar uma mentalidade mais positiva e produtiva. Portanto, medir o QI positivo não é apenas uma avaliação subjetiva, é uma ferramenta concreta que nos ajuda a melhorar nossa qualidade de vida e a atingir um estado mental mais positivo. É um passo essencial na jornada em direção à inteligência positiva. Técnicas e exercícios práticos. Uma das partes mais valiosas do livro Inteligência Positiva são as técnicas e exercícios práticos que o autor apresenta aos leitores. Essas ferramentas fornecem um conjunto concreto de passos para desenvolver a inteligência positiva, melhorar a qualidade dos pensamentos e emoções e transformar a maneira como enfrentamos a vida.
Aqui estão algumas das técnicas e exercícios mais destacados no livro. Identificação dos sabotadores. O primeiro passo é aprender a identificar seus próprios sabotadores. Isso envolve observar suas reações emocionais e pensamentos em diferentes situações para determinar quais sabotadores estão em ação. Criando um aliado interno, uma técnica fundamental é desenvolver sua sabedoria interior. Isso é feito por meio de autorreflexão e prática constante. A sabedoria interior é sua voz compassiva e capacitadora que age como um contraponto aos sabotadores. Reestruturação de pensamentos. O autor ensina como reconhecer e desafiar pensamentos negativos ou autocríticos. Ele apresenta estratégias para reformular esses pensamentos em afirmações positivas e realistas. Prática da gratidão. A gratidão é uma técnica poderosa para aumentar o otimismo e a positividade. O livro oferece exercícios específicos para cultivar um estado de gratidão. Meditação e Mindfulness. A prática da meditação e do mindfulness é introduzida como uma maneira de cultivar a consciência dos pensamentos e emoções e aprender a respondê-los de maneira mais equilibrada. Plano de ação positiva. O autor incentiva a criação de um plano prático para aplicar os princípios da inteligência positiva na vida cotidiana. Isso inclui metas específicas para desenvolver uma mentalidade mais positiva e produtiva. Essas técnicas e exercícios não são apenas teoria, eles são ferramentas práticas que os leitores podem usar para transformar ativamente a maneira como pensam e sentem. Ao praticá-las regularmente, é possível cultivar uma mentalidade mais positiva, superar os sabotadores e alcançar um estado mental que promova o sucesso e a felicidade. O livro não apenas apresenta essas técnicas, mas também oferece orientações claras sobre como integrá-las em sua vida diária. Isso torna a jornada em direção à inteligência positiva acessível e realizável para qualquer pessoa que esteja disposta a se comprometer com a mudança positiva. Este livro é como um guia para melhorar a forma como pensamos e sentimos. No centro dele está a ideia de que todos nós temos duas vozes dentro de nossas cabeças. Uma voz é positiva, nos faz sentir bem e nos ajuda a ter sucesso. Vamos chamá-la de nossa voz sábia. A outra voz é mais negativa. Ela nos critica, nos faz sentir inseguros e muitas vezes nos impede de fazer coisas boas. Vamos chamá-la de nossa voz crítica. A grande ideia aqui é aprender a ouvir mais a voz sábia e a desligar a voz crítica. Para fazer isso, precisamos reconhecer quando a voz crítica está falando e questionar o que ela diz. Às vezes, o que ela diz não é verdade, mas nós acreditamos nela. O livro também nos dá exercícios práticos, como meditar e praticar a gratidão, para nos ajudar a ser mais positivos. Ele nos ensina a ser gentis conosco mesmos, a aceitar nossos erros e a ver o mundo de forma mais equilibrada. O objetivo final é viver uma vida mais feliz e bem-sucedida, onde nossa voz sábia nos orienta na direção certa. É como ter um amigo interno que nos apoia em vez de nos derrubar. E, ao seguir as dicas do livro e praticar suas técnicas, podemos todos aprender a ser nosso melhor amigo e alcançar uma mentalidade mais positiva e produtiva. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigado.